Olá, minhas caras, meus caros. Estava gravando faz uma meia hora, eu descobri que não estava gravando, né? Que alegria. Bom, mas vamos, então, vou repetir quase tudo que eu disse. A gente vai começar a estudar, então, o iluminismo alemão, a chamada Aufklärung, né? E Aufklärung é o nome que a gente dá a esse movimento específico no seu, quando ele acontece na Alemanha, esse movimento especialmente quando ele acontece na Alemanha, né? E a gente fala de Aufklärung muitas vezes para separar, para distinguir dos outros iluminismos que acontecem simultaneamente na Europa, principalmente o iluminismo escocês e também do resto das Ilhas Britânicas, né? E o iluminismo francês, tá certo? E a gente vai ver que, de fato, há algumas diferenças muito relevantes, bastante importantes entre esses modos de conceber o iluminismo, né? Como todo movimento filosófico, como toda época filosófica, a modernidade, a filosofia antiga, a filosofia medieval, a fenomenologia, a filosofia analítica, né? Bom, quando a gente usa esses termos, a gente, na verdade, engloba, né, uma variedade de autores, uma variedade de temas, de preocupações, de modos de pensar que muitas vezes tem, de fato, pouca coisa em comum que não seja só coincidência cronológica, aqui no caso, às vezes temática na contemporaneidade, né? Mas a gente mesmo assim tenta encontrar e há características gerais que distinguem o modo, digamos, alemão de fazer iluminismo, né, de ser iluminista, e o modo francês e inglês ou escocês de ser iluminista. Tá? Podemos começar pelas palavras, né? Aufklärung talvez seja melhor traduzida como esclarecimento, né? Esclarecimento pensado justamente como o processo, né, de você esclarecer, né? E não simplesmente o resultado. Não são les lumières, the enlightenment, né? A iluminação, quase uma coisa mística, né? As luzes, né? O resultado. A ênfase nos alemães, são muito mais um processo, então, pelo qual investimos racionalmente a realidade do que no resultado, né? Embora eles não negassem, a gente vai ver a finalidade prática do pensamento, que é uma constante, muitas vezes, no iluminismo, tá? O iluminismo francês, por exemplo, todos vocês conhecem, porque os nomes do iluminismo francês são conhecidos até fora da filosofia, na cultura mais popular, digamos assim, fora da academia pelo menos, nomes como Voltaire ou Diderot são conhecidos e aparecem o tempo todo, né? E quando vocês conhecem um pouco da história, vê um filminho lá, uma coisa assim, vocês logo aprendem que algumas características principais do iluminismo francês são, por exemplo, a sua antirreligiosidade, que muitas vezes é diretamente anticlericalidade, né? E ateísmo, portanto, muitas vezes quase nunca declarado, mas, por exemplo, Méliès declarado, né? E, enfim, um caráter antirreligioso muito forte. Um caráter antimetafísico muito forte, né? Diderot, d'Alembert e assim por diante, eles não estão preocupados em fazer uma metafísica cartesiana, malebranchiana, ou discutir com Spinoza ou Leibniz, eles estão preocupados com estética, com política, com o conhecimento na medida em que ele tem uma aplicação prática, né? E assim por diante. Além de ser, ao contrário, né? O iluminismo alemão, ele não é decididamente antirreligioso. Na verdade, considera que a tarefa da filosofia é muito mais investigar e justificar racionalmente os dogmas da fé. O máximo a que ele chega é uma, digamos, uma separação da tarefa intelectual, delimitando o campo da filosofia e da teologia, né? O iluminismo alemão também não é antimetafísico, né? Os grandes nomes do iluminismo alemão, Wolff, Tetens, Lambert, Mendelssohn, são todos metafísicos, são todos ontólogos, né? Que tentam dar uma descrição completa e total da realidade. O iluminismo francês e aquele escocês também são decididamente empiristas, sensualistas, muitas vezes materialistas e muitas vezes mecanicistas também. Ao contrário, a maior parte, grande parte dos representantes da Aufklärung são críticos de uma concepção puramente mecanicista da natureza, são críticos de uma concepção puramente
materialista, por exemplo, do cosmos, daquilo que existe e assim por diante, né? Então, a gente vê que, na verdade, há várias coisas que diferenciam, né, a Aufklärung daquilo que a gente convencionou chamar de o iluminismo, e que a gente deve chamar, talvez melhor, de os iluminismos, né, os vários iluminismos que existiram ao longo do século XVIII, né? E ao longo do século XVIII, a gente está falando, as datas variam, tá? Alguns vão dizer, 1740, lá, o Hume, até 1780, 90, né? Quando Kant critica, publica a Crítica, e depois já a filosofia popular morre na Alemanha, né? A popular filosofia, e outros vão trabalhar com datas maiores, por exemplo, 1690, que é quando o Christian Thomas, uma figura muito interessante, chega em Halle, e 1781, que é a data em que o Kant publica a Crítica da Razão Pura, está quase um século, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar com uma noção mais ampliada, porque é claro que as repercussões e as antecipações do iluminismo, elas não ficam em 50 anos, né? Elas podem ser encontradas antes e depois, tá? Eu ia ler para vocês aqui uma citaçãozinha do Mendelssohn, tá? Que é o Moses Mendelssohn, é um filósofo judeu, né? Ele é tio, se não me engano, do compositor famoso Felix Mendelssohn Bartholdy, né? E ele foi bastante importante na filosofia do século XVIII, tá? Na Alemanha. Ele foi um dos principais representantes justamente dessa popular filosofia, dessa filosofia popular, eclética, tá? Voltada para o povo, para o homem comum, pelo menos, né? Para o leigo interessado, né? E não apenas para os eruditos, para aqueles que escrevem nos periódicos, nos jornais científicos, né? E ela tenta ser isso porque ela tem uma finalidade eminentemente prática, né? Então, o Mendelssohn considera que os três, quando ele tem um famoso concurso da Academia de Berlim, né? A Academia de Berlim faz os concursos, escrevam sobre isso, e dava um prêmio para o melhor ensaio, né? Então, teve um sobre, por exemplo, o método matemático, na matemática e na filosofia, em 63, que o Kant perdeu e ficou em segundo, quer dizer, ganhou na menção honrosa, mas dividiu meio que o prêmio lá com justamente o Mendelssohn, né? E depois, muitos anos depois, né, acontece a mesma coisa no concurso sobre a pergunta o que é iluminismo. Mas o famoso texto do Kant, né? Mas tem um famoso texto também do Mendelssohn, tá? Que está traduzido em português pela editora do Marco Casanova no Rio, que o nome me escapa agora, mas tem lá um texto. Tem uma coletâneazinha com 3 ou 4 textos, 3 ou 4 manifestos lá do iluminismo, entre os quais o do Mendelssohn. Bom, e ele diz, olha, civilização, e aqui a tradução de civilização é a tradução de Bildung, tá? Que significa várias coisas diferentes, tem uma de formação, né? De você justamente construir algo, né? E você também representar, ou, enfim, imaginar algo junto, assim por diante. Bom, é uma palavra cheia de significados, tá? De um peso importante. Depois vai aparecer todo o tema da Bildung, né? Na filosofia dos românticos, depois nos Bildungsroman, né? Os romances de formação e assim por diante. Bom, civilização, ou Bildung, cultura e esclarecimento são modos de vida em sociedade, né? Para viver em sociedade, a gente tem que ter civilização, essa cultura compartilhada, essa formação compartilhada, né? Cultura, né? A nossa vida em comum, na qual a gente compartilha símbolos, valores e assim por diante, né? E esclarecimento, que é esse processo pelo qual a gente, vai dizer o Kant, se eleva da minoridade até a maioridade intelectual, e a maioridade concebida justamente como sendo a independência, né? Dos tutores, padres e assim por diante, né? A minoridade é quando a gente não consegue ser autônomo, a gente não pode dirigir ou ter conta em banco ou casar, né? Mas a partir de um certo momento a gente vai atinge aos 18, né? A maioridade, né? E se torna, então, responsável pelos próprios atos. A ideia do esclarecimento também contém essa ideia de autonomia, né? Efeitos do empenho e do esforço que os homens empreendem para melhorar o estado da sociedade. Quanto mais o estado social de um povo é elevado, como capacidade de empenho, a harmonizar-se com o destino, a determinação, né, o Abstimmung, né, do homem, tanto mais aquele povo é civilizado.
Na civilização, na formação, então, na Bildung, né, distinguem-se cultura e esclarecimento, são os dois elementos. A cultura parece referir-se principalmente ao aspecto prático, isto é, quanto mais a cultura entre um povo corresponde ao destino do homem, tanto maior a cultura é atribuída àquele povo. Já o esclarecimento parece referir-se principalmente ao aspecto teórico, ao conhecimento racional, do ponto de vista objetivo, e, do ponto de vista subjetivo, a capacidade de reflexão racional sobre objetos da vida humana. Tá? Vejam, essa parte final é importante, né? A capacidade de reflexão racional sobre os objetos da vida humana, vejam a ênfase prática, né? De acordo com a norma instituída por sua influência e pela importância que tem na vida do homem. Tá? Esses são, assim, vejam, aqui aparecem os temas centrais do iluminismo alemão, tá? Investigação racional com finalidade prática, tá? Investigação racional com finalidade prática e como, né? Como a gente chega a essa investigação racional com finalidade prática, esse conhecimento que é útil para a vida do homem, progresso, para a cultura e assim por diante, né? Bom, o problema do método é central, obviamente, para todos esses autores, né? E a questão sempre aparece, como é que a gente chega ao conhecimento, tá? Bom, deixa eu tirar o livrinho daqui. E, então, o que a gente tem, né, é um movimento que é bastante diferente do resto, daquele que a gente tem no resto da Europa, tá? Outra diferença importante que tem a ver não com o conteúdo, tá, da filosofia, mas com o modo como ele é feito, ou como, digamos, a inserção profissional dos filósofos, tá, é que a filosofia alemã, ela é mais universitária, muito mais universitária, acadêmica, profissional do que nos outros países da Europa, né? Se a gente pegar os grandes nomes da filosofia na França, na Inglaterra, na Escócia, a maior parte deles não trabalhava na universidade. Descartes nunca foi professor universitário, Mario Rocha era padre, Locke, Hume foram secretário, bibliotecário, fizeram um monte de coisa, enfim. E estavam fora da universidade em geral. Ao contrário, em geral, o iluminismo, claro que não todos, né, mas o iluminismo alemão, Aufklärung, ela se faz na universidade, desde Thomasius, né, até os grandes nomes, né, Wolff era um professor universitário, Kant, né, obviamente, era um professor universitário, basicamente foi só isso, sua vida toda, né. Então, ela é um iluminismo que se faz muito mais próximo das universidades, né? Isso tem a ver com vários fatores, tá? Eu não vou entrar em um estudo detalhado de por que o iluminismo alemão é diferente dos outros iluminismos, tá? Mas é claro que tem a ver com, digamos assim, as características não nacionais, porque a Alemanha não era uma nação, né? Mas, digamos assim, culturais do ambiente, do contexto daquela região, né? E nos grandes estados alemães, o grande estado alemão é a Prússia, né, ao redor do qual gravitam e imitam muitas vezes são diretamente dependentes, aliás, né, uma série de outros pequenos estados, tá? Vocês sabem que a Europa, antes dos grandes processos de formação dos estados nacionais, era dividido, né, em vários pequenos equivalentes a países, né, condados e não sei o que mais, e reinos. Bom, e em alguns países essa fragmentação territorial sobreviveu durante muito tempo. A Alemanha e a Itália serão unificadas só em 1870 e 1871, respectivamente, né, quando elas tomam mais ou menos a forma que a gente conhece hoje, mas antes eram centenas, dezenas, centenas de pequenas, às vezes grandes, como a Prússia, né, ou o Reino das Duas Sicílias, mas às vezes pequeníssimas, né, cidades, estados, pequenos reinos, pequenas unidades administrativas, aduaneiras e tudo, tá? Por isso tinha a corte não sei onde, a cor não sei onde, bom. Mas, em geral, né, uma tendência que aparece na Alemanha antes dos outros lugares é usar a universidade para formar os profissionais que vão servir para a administração pública, tá?
para serem conselheiros do rei, para serem funcionários dos impostos, para trabalharem como juízes nos tribunais e assim por diante, né? E essa tendência à profissionalização, à formação de quadros, né? Ela é muito mais marcada na Universidade Alemã do que nas outras. Isso permanece até o século XIX, pelo menos, quando a gente tem o modelo de universidade, eu sempre falo isso para vocês, né? O modelo atual de universidade, mais ou menos delineado lá com a reforma Humboldt em 1810, que fornece o modelo que até hoje a gente segue de universidade, né? Mas então, a universidade na Alemanha tem uma presença e um papel maior do que aquilo que ela tem nos outros países, né? Por exemplo, na França, vocês se lembram das cartas do Descartes, ela permanece muito mais próxima, muito mais ligada, por exemplo, à igreja, tá? Portanto, ela tem menos, digamos, autonomia de ensino, né? Então, essa é outra característica importante, né? Outra coisa que a gente tem que lembrar, né, é que na Alemanha a ideia de uma identidade nacional se forma talvez um pouco mais tarde do que nos outros países. Tá? O que eu quero dizer com isso? As pessoas começam a escrever em italiano, por exemplo, Galileu, vários autores renascentistas escreveram em italiano no século XVI, né, no século XVII. Na França, a gente tem Descartes, que escreve em francês, Montaigne, e assim por diante. A gente já tem uma literatura, uma produção em vernáculo, né? Ela não é tão presente, por exemplo, na Alemanha. A gente tem textos lá alguns dos místicos alemães medievais, e assim por diante, mas são textos que ainda estão muito distantes, né, do alemão. Se a gente pega aqueles textos, é bem difícil de ler, né? Talvez mais difícil do que o francês ou o inglês daquela época sejam para nós, né? Enfim. Não tinha ainda essa identidade vernacular como a gente tem, por exemplo, na França ou mesmo na Itália, né? E assim. E eles, portanto, escreviam ou em francês muitas vezes, né? Ou simplesmente em latim, né? E para se formar um vocabulário alemão demora um pouco, né? Isso depende muito do Thomasius, que foi um dos primeiros a escrever em alemão, depende do Wolff, né? Quando ele traduz em alemão os textos latinos e franceses do Leibniz, que apesar de ser alemão, escrevia em francês e latim, principalmente, né? Bom, então, essa é outra característica, tá? Isso faz com que também haja uma certa integração, tá, na Universidade Alemã entre escolástica e cartesianismo que não acontece nos outros países, né? Na universidade, por exemplo, na França, você vai ter uma resistência bastante forte ao cartesianismo entrar na universidade. Como você tem na Alemanha a separação maior entre as universidades e, por exemplo, a igreja, né? No caso, às vezes a igreja protestante, às vezes católica, porque havia regiões católicas, regiões protestantes na Alemanha, né? Bom, mas como tem essa independência maior em relação à igreja, né? Acontece uma integração entre a escolástica derivada lá do Soares, dos escolásticos tardios, né? E o cartesianismo, que não acontece em lugar nenhum, né? Eles tentam justamente fazer esse meio campo e juntar coisas que no resto da Europa estão absolutamente separadas, né? Tipos de investigação ou modos de investigação bastante distintos, tá? Um nome importante nesse processo foi, por exemplo, o Clauber, né? O Johann Clauber, que morre, né, em 1665, foi quase o governo de Descartes, ele já começou a introduzir o cartesianismo na Alemanha, desde aquela época, sem o impacto que teve fora, mas também sem a resistência que teve fora, né? Foi um processo mais contínuo e gradual de recepção do Descartes, tá? E agora, então, eu quero falar de vocês para começar a falar, então, de alguns nomes, aí, de alguns temas que marcam o iluminismo alemão, tá? A gente tem uma tradição alemã que se começa a se formar, tá? Tardiamente, lá no final da Idade Média, né? Os nomes Mestre Eckhart, enfim, alguns místicos, né, o Paracels, todos esses caras são alemães, né, estão escrevendo às vezes escrevem em alemão, muitas vezes em latim, né, mas enfim, começa lá a ter o fermento, né, de uma atividade intelectual naquilo que hoje a Alemanha ou um pouco mais alemã, em sentido de ser diferente
E é claro, quando eu falo alemã, não tem Alemanha na época, mas só para você entender, tá? Diferente daquilo que acontece no resto da Europa, tá? E um dos nomes importantes nesse processo é um cara chamado Gerhard Weigel, tá? As datas do Weigel são 1625 a 1699. Então, ele nasce lá quando o Descartes já está adulto, né? Começo do primeiro quadro do século XVII, e morre no finalzinho, quando está chegando o século XVIII. Então, você vê que atravessa um bom período de tempo, né? E ele é bastante importante porque ele vai ser professor de um cara, tá? O Eberstein, tá? Eu não vou dar aula sobre Spinoza, não vou dar aula sobre Leibniz, mas eu vou falar para vocês do Eberstein, né? Porque o Eberstein é um dos caras que vai ser instrumental para produzir depois o wolfianismo, uma das principais características do wolfianismo, né? Enfim, eu não vou falar tanto do Eberstein porque não é uma coisa que interessa a todo mundo, mas, enfim, ele tem uma influência tremenda, né? Apesar de ser pouco reconhecido e estudado. Tem influência também que chega até o Mendelssohn, enfim, é um autor que ele marca um período, embora ele seja cronologicamente anterior, né? Mas ele, digamos assim, prepara o terreno para o iluminismo na Alemanha. Por quê? Bom, primeiro porque ele é o cara que vai... lembra aquela discussão que a gente tem no Descartes, que a gente tem em vários outros autores sobre o método da filosofia e, em particular, sobre se o método da filosofia calcado, deve ser calcado, pode imitar o método matemático ou, de modo mais geral, qual é a relação entre o método matemático, por exemplo, do Euclides, né, dos elementos de Euclides, e o conhecimento filosófico, e o tipo de certeza que a gente deseja para o conhecimento filosófico. O sujeito que vai, então, introduzir essa discussão do método matemático nos termos modernos na Alemanha é o Gerhard Weigel, né? E o Weigel, então, que vai introduzir essa nova matemática de um jeito muito peculiar, que é conciliando isso com Aristóteles, né? Ele pega ainda conceitos essencialmente aristotélicos, né? E tenta pensar esses conceitos aristotélicos a partir de um sistema axiomático dedutivo, baseado em primeiros princípios, do cartesiano, né? De clareza, evidência, distinção, tal, e juntar isso com uma filosofia natural e uma metafísica bastante aristotélicas, né? Então vocês vejam, né, que tem fermentos, né, que tem coisas que estão acontecendo na Alemanha que são um pouco diferentes do que acontece no resto do continente, né? Inclusive o Weigel é uma figura muito interessante porque ele radicaliza ao máximo a crença na identificação entre método matemático e método da filosofia, tá? Sem Descartes, o método matemático fornece aquele ideal de análise, de dedução, de partir de intuições, né, que permitem garantir a certeza, porque são claras e distintas, e assim por diante, né? O Weigel vai dizer, não é suficiente, tem que ser mais rigoroso que isso, a gente tem que imitar mais o método da matemática, né? Por que o Wolff vai escrever os seus textos como se fossem tratados de geometria do mesmo jeito que Spinoza faz? É por causa do Spinoza? Não, é por causa do Weigel, né, que quer esse método matemático anabolizado, né, ao máximo, para superar o rigor do Descartes. Eu acho que o Descartes teve uma ideia boa, mas não levou ela até o final, porque não aplicou até o final as consequências de você propor o método matemático. Tá? Outra coisa interessante, assim, ou ver uma radicalização dessa concepção do método matemático é o seguinte: lembra quando eu estava falando do iluminismo, não, perdão, do empirismo, daquela aulinha sobre o Bacon, falei, olha como a gente encontra no Bacon, nos empiristas, coisas que são tipicamente racionalistas, e essas distinções mais confundem que ajudam. Eu não falei isso, mas é como se tivesse falado, tá? Bom, lembre-se que para o Hobbes, né, o pensamento era cálculo, né? É você adicionar e subtrair conceitos, né? Tem uma teoria da definição genética no Hobbes, né? Vocês lembram? Bom, para nosso amigo Weigel, pensar é calcular, é rechnen, né? Que é justamente esse processo, né, de adicionar, de subtrair, né, e também de simbolizar, né? Ou seja, é um precursor, ao radicalizar a proposta racionalista de identificação do método matemático com o método filosófico, ele também radicaliza, né, a proposta empirista de considerar
o pensamento como um mero cálculo, como um mero movimento que pode ser, por exemplo, reproduzido simbolicamente, mas também, em última análise, mecanicamente, né? Para Hobbes ou Weigel, máquinas pensantes são possíveis porque nós somos máquinas pensantes e nada mais do que isso, né? Bom, agora, por que eu estou falando do Weigel? Por que vocês estão ouvindo falar desse sujeito, né? Que as pessoas não estudam nos cursos de graduação, porque ele é fundamental para entender um monte de coisa que acontece na Alemanha, para entender o Wolff, para entender depois, então, a crítica que o Kant vai fazer à metafísica, e o que o Kant está criticando quando ele critica a metafísica, tá? Uma das consequências da identificação completa e da radicalização da ideia de que o método matemático é o método da filosofia, tá? É que, então, assim como a matemática permite conhecer de modo absolutamente claro, distinto e completo todos os seus objetos, né? Como eu tenho um conhecimento certo, não enganoso, completo na matemática, eu posso ter esse mesmo conhecimento da totalidade do real, da realidade como um todo, tá? A ideia é que, na medida em que a realidade pode ser expressa em termos numéricos, tá? Em termos matemáticos, ela pode, aquela ideia pitagórica, galileica, né, browniana, de que, bom, o livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos, né? Se o livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos, isso significa que a natureza é plenamente racional. Mais do que isso, que o real como um todo é plenamente racional e inteligível, tá? Isso é um tema que é fundamental na filosofia alemã depois do Kant, tá? É um tema que é central, por exemplo, no Hegel, que tem justamente, porque ele escreve depois do Kant, né? Fazer toda uma volta, né? Todo um 45 mil volumes, né? Para justificar que, bom, você pode postular, no final das contas, esse paralelismo entre, e agora vem então essa expressão importante, né? A consequência dessa concepção do Weigel, né? E que depois aparece no Wolff, no Tilhouse e assim por diante, é um completo paralelismo entre o plano lógico e o plano ontológico, entre o plano do pensamento e o plano do real. Aquilo que eu penso, não de qualquer jeito, mas aquilo que eu penso claramente, aquilo que eu concebo de modo absolutamente claro e distinto, corresponde à realidade, tá? E não só corresponde à realidade no sentido de que não é possível. Corresponde à realidade no sentido de que, de algum modo, né, isto existe ou que a gente pode ter acesso à existência através do mero pensamento, tá? Um dos pontos centrais da crítica do Kant vai ser que a gente jamais pode ter acesso à existência através dos meros pensamentos. A existência é uma coisa diferente, é um tema que aparece já nos escritos pré-críticos, em 63, no texto sobre a única prova possível da existência de Deus. E ele vai dizer, olha, a existência não é um predicado como qualquer outro, a existência é uma coisa sui generis, e por isso, né, depois na crítica, por outras razões, eu jamais posso dar esse passo dos conceitos, né, para o real, dos conceitos para as intuições. O trabalho nos meros conceitos é sempre um trabalho vazio, né? A existência, ela jamais é dada conceitualmente. Ao contrário, no livro alemão, desde o Weigel, a tese fundamental, a tese forte, pesada, de um paralelismo completo entre o plano lógico e o plano ontológico, entre o racional e o real. Aquilo que eu concebo e conheço pela minha faculdade da razão corresponde àquilo que existe na realidade, corresponde à própria realidade, tá? E isso é um ponto que eu não tenho como frisar o suficiente, tá? Pressuposto básico da metafísica dogmática que o Kant critica é essa identificação do plano lógico ontológico, a ideia geral de que o pensamento nos permite deduzir a existência, tá? Essa ideia de que o pensamento permite deduzir a existência é o que o Kant vai criticar de várias formas diferentes em sua obra. Uma das ideias que ele vai criticar e que ele considera típica do racionalismo e que vem de onde? Né? Que vem do nosso amigo Weigel. O que é concebido, claro, distintamente, existe como tal na realidade. Aquilo que eu concebo como, claro, distintamente, é assim na realidade, né?
E, portanto, vejam só, a consequência que depois reaparece no Tierhaus, e, embora não seja formulada com toda essa força, ela está presente no Wolff, tá? É a ideia, então, de que tudo que pode ser concebido sem contradição é real. Tudo aquilo que eu posso pensar sem que isso implique uma contradição é real de algum modo, tá? Vocês têm que lembrar, tá? Que a gente está falando de filósofos que muitas vezes negam que a gente tenha conhecimento direto dos sentidos, né? E, portanto, ser concebido sem contradição não é, por exemplo, eu imaginar que sem contradição eu posso estar vendo uma cabra agora aqui na minha sala, né? Mas é pensar em conceitos, né? Deus, corpos, movimento, alma e assim por diante. Aquilo que eu deduzo desses conceitos na minha mente corresponde à realidade. Tá? Bom, o que garante isso para o Weigel? O que garante isso para o Weigel é simplesmente Deus. Então, bom, a gente estava indo tão bem, né? Matemática, tal, quem reaparece? Deus, né? Eles sempre voltam lá para Deus, não tem jeito, né? Quando você não tem que resolver um problemão, você fala, bom, Deus garante, né? Por que Deus garante? Deus garante não porque ele é bom, não é enganador e assim por diante, tá? Mas porque ele fez tudo por número, peso e medida, tá? Número, pondere et mensura, em latim, né? Lindo. Bom, Deus criou o universo para ser medido, pesado, né? E contado. Então, a chave do nosso conhecimento do universo é a matemática, e por isso a imitação do método matemático deve ser a mais completa possível. E vejam, outra consequência importantíssima disso, tá? É o seguinte. Em vários autores a gente tem o tema dos limites do nosso conhecimento, nos britânicos, né? No Locke, no Hume, e assim por diante, aquilo que, até onde a gente pode conhecer, até onde vai o nosso conhecimento, isso aparece muitas vezes nos iluministas, quando eles criticam o relativismo, né? E, de fato, no Weigel, não há limites para o nosso conhecimento, tá? O nosso conhecimento pode conhecer tudo, tá? E, bom, como é que isso vai reaparecer no iluminismo, tá? Isso vai aparecer no iluminismo alemão por essa confiança estrita na razão. E vejam, aquilo que parece ser uma coisa profundamente dogmática, né? Bom, Deus garantiu os princípios primeiros, então a gente tem acesso ao real, então tudo que a gente pensar corretamente corresponde ao que existe de fato, né? E isso é simplesmente a afirmação de que o nosso conhecimento da realidade não tem limites, a gente pode conhecer completamente a totalidade do real, né? Inclusive, a gente pode conhecer a natureza de Deus, da alma humana e do mundo como uma totalidade. As três ideias transcendentes, né? Os três ideais da razão, melhor dizendo, né? Que depois o Kant vai negar lá na crítica da razão pura, tá? Eu ia falar já do Tierhaus, talvez do Tomás, do Wolff. Vamos separar isso aqui, deixar uma linha só sobre o Weigel, né? Depois eu continuo lá e falo sobre alguns outros nomes importantes do iluminismo alemão que são importantes para vocês entenderem Kant. E tudo vai acontecer depois, inclusive Hegel e outras coisas, tá? Ok, meus pequenos alecrins? Até a próxima, minhas caras, meus caros.